that today President Trump has is to Que hoje o presidente Trump decidiu realizar alguns ataques limitados contra o Irã, e é isso que ele está fazendo. Mas o ponto a lembrar aqui é que ataques limitados não criam dissuasão contra um inimigo determinado, que está lutando uma guerra pela sobrevivência, que enfrenta uma ameaça existencial. which is fighting and has the existential threat. Well, today is the 30th of July, the end of the month. Bem, hoje é 30 de julho, o fim de um mês que viu uma escalada dramática. Um mês em que surgiu uma oportunidade, como uma esperança de que algo pudesse se concretizar. E logo depois, vimos que essa esperança não estava ligada a algo muito estável. Temos conosco um convidado que é membro fundador do nosso canal. Todos nós o convidamos para oferecer sua perspectiva muito particular, baseada em uma observação atenta da região. O nome dele é Praveen Swami, e eu esperei o dia todo para ouvi-lo. E tenho certeza de que vocês vão apreciar muito o que ele tem a dizer sobre esses altíssimos e baixíssimos momentos tão significativos e sobre as dinâmicas em transformação nesta região. Então, bem-vindo, Praveen. Agora você está se dirigindo a uma audiência global, ansiosa para ouvi-lo. You are now addressing a global audience that is eager to hear you. Thank you, Zulfikar, so much for having me on your show. Muito obrigado, Zulfikar, por me receber no seu programa. Então, deixe-me começar dando uma perspectiva mais ampla. E essa perspectiva é a seguinte: a guerra na Ásia Ocidental já entrou no 6º mês. Então, está mais do que na hora de entendermos todos os principais atores dessa guerra. Qual é exatamente a principal prioridade deles? Qual é a principal prioridade do presidente Trump, do Irã, de Israel, do primeiro-ministro Netanyahu? Onde entram os paquistaneses e os países do Conselho de Cooperação do Golfo? É isso que eu vou fazer. Vou apresentar uma perspectiva ampla, agora que entramos no 6º mês. Primeiro, um pouco de contexto. E o contexto é que o mundo de hoje é multipolar. The background is that the world today is multipolar. So there are three great powers in the world today, which is Então há 3 grandes potências no mundo hoje: os Estados Unidos, a China e a Rússia. E 2 grandes potências, a China e a Rússia, apoiam plenamente o Irã. Agora, a segunda coisa que precisa ser levada em conta é que esta guerra é extremamente impopular nos Estados Unidos. Eu estava analisando uma pesquisa recente, uma pesquisa do Pew, eu acho, que diz que cerca de 67 a 68% das pessoas não querem que essa guerra continue. Você está aí nos Estados Unidos. Você conhece muito bem os relatos que estamos recebendo. A escassez, ou os preços aumentaram, do petróleo e do gás. A inflação está alta. oil, of gas, inflation is running high, and also recall that President Trump E também lembre-se de que o presidente Trump, algum tempo atrás, disse que não gostaria de ser outro presidente Herbert Hoover, ou seja, o presidente durante cujo mandato aconteceu a Grande Depressão. Portanto, essa é uma das preocupações dele. E outra grande preocupação é que ele não quer ser visto como um perdedor. Quando entendemos tudo isso, vamos ver qual é exatamente a prioridade dele. Então, minha avaliação é que a grande prioridade dele é salvar o petrodólar. E, para salvar o petrodólar, a prioridade dele é o Estreito de Hormuz. O Estreito de Hormuz deve ser livre de pedágio e deve voltar a ser como era antes do início da guerra, em 28 de fevereiro. the war started on February 28th. So this is his priority, and it is because of this that Então, essa é a prioridade dele. E é por isso que, recentemente, houve relatos de que os americanos sancionaram a Autoridade Estatal do Golfo Pérsico, a autoridade criada recentemente pelo Irã e por Omã. Ela foi sancionada. E 2 outras empresas de seguros ligadas aos iranianos também foram sancionadas. Então, quando entendemos a prioridade dele, que são os petrodólares, e eu já expliquei esses petrodólares, então não vou entrar em detalhes aqui, basta dizer que todo o Império Americano se sustenta nos petrodólares. Se os petrodólares não existirem, considerando a dívida nacional dos Estados Unidos, que é de 39 trilhões de dólares, será muito difícil para os Estados Unidos manter ou estabilizar sua economia. E isso também terá um enorme impacto sobre seu poder militar. Portanto, o petrodólar é absolutamente fundamental. So petrodollar is absolutely significant. Once we understand this,
Then the second Quando entendemos isso, a segunda coisa natural, lógica, é que ele quer o Estreito de Hormuz aberto. open and a long E junto com isso, o que é importante, apesar de todas as ameaças que ele vem fazendo de tempos em tempos, mais uma vez ele ameaçou bombardear o Irã como nunca antes. Ele usou termos ofensivos, dando a entender que vai bombardear a infraestrutura energética e a infraestrutura crítica do Irã, sabendo muito bem que o Irã vai revidar na mesma moeda. E, quando esse revide acontecer, o mundo inteiro sabe o que acontecerá com os países do GCC, com sua energia, sua infraestrutura crítica e suas instalações. E sabemos que no caso dos países do GCC, fora petróleo e gás, eles praticamente não têm nada. Eles não têm água. Usam usinas de dessalinização. hardly have anything. They don't have water. They use the desalination plants. The food comes from outside. The demography is A comida vem de fora. foreigners are there. A demografia deles, em grande parte, há muitos estrangeiros lá. E são, em sua maioria, regimes impopulares em todos os países do Conselho de Cooperação do Golfo. Então, o ponto que estou levantando é que não há como ele fazer isso. Por exemplo, ele recentemente atingiu o Irã. Surgiram relatos de que 6, 7 cidades iranianas foram atingidas, mas ele sempre vai garantir que não atinja a infraestrutura energética essencial e crítica deles, porque isso teria um impacto direto sobre o petrodólar, algo que ele não gostaria de fazer. Além disso, há também relatos de que nas reuniões de informação dadas ao presidente Trump, o vice-presidente J.D. Vance e o chefe do Estado-Maior Conjunto, General Kane, também informaram o comandante-em-chefe sobre a quantidade limitada de mísseis interceptadores que os militares dos Estados Unidos têm. Of the limited interceptors which are there with the US militaries. Now, all these interceptors, everybody is aware of. Agora, todos esses interceptadores, todo mundo conhece coisas como o Patriot, o THAAD, depois o SM-6, o míssil padrão 6, levam muito tempo para recompor os estoques ou suprir todas as deficiências. Isso não vai acontecer rapidamente. Então, a única opção que o presidente Trump tem hoje é realizar alguns ataques limitados contra o Irã. E é isso que ele está fazendo. Mas o ponto a lembrar aqui é que ataques limitados não criam dissuasão contra um inimigo determinado, que está lutando uma guerra pela sobrevivência, que está enfrentando uma ameaça existencial. Então, o presidente Trump está numa situação muito difícil. Isso é sobre ele. Agora passo ao Irã. Quais são as prioridades do Irã? Now I come to Iran. What is Iran's priorities? In my assessment, Iran's top priority is to. Na minha avaliação, a principal prioridade do Irã é tirar as forças americanas da região. Essa é a sua prioridade. Isso também está listado no artigo 4 do Memorando de Entendimento de Islamabad, que diz claramente que nesse memorando, 30 dias após a assinatura do acordo final, ou seja, num total de 90 dias, os americanos começarão a retirar suas tropas das proximidades do Irã. Na minha interpretação, isso se refere aos países do Conselho de Cooperação do Golfo. Agora, como essa é a prioridade do Irã, é absolutamente importante para o país ter controle total sobre o Estreito de Hormuz. E por causa disso, rejeitou a proposta feita recentemente pelos omanenses. Nós sabemos qual é a proposta de Oman. Eles estavam em conversas com os países do Conselho de Cooperação do Golfo. They were in talks with the GCC countries, they were in talks with America, and they came up with a proposal. Eles estavam em negociações com os Estados Unidos e apresentaram uma proposta, que agora está sendo chamada de 50-50. Sabemos que no Estreito de Hormuz há duas rotas. Uma é a rota iraniana, que segue ao longo da costa do Irã, e a outra é a rota omanense. Então, o que eles estão dizendo, segundo a proposta de Oman, é que deveria ser 50-50. Os navios comerciais deveriam poder usar as duas rotas. Além disso, dizem que, se houver alguma tarifa ou taxa a ser cobrada, ela deveria ser voluntária. O Irã rejeitou isso. O que o Irã está dizendo é que todo o tráfego de entrada, os navios comerciais, tem de passar pelo canal iraniano. Já as embarcações comerciais que saem podem passar pelos dois canais, pelo canal iraniano e também pelo canal omanense. From the Iranian channel as well as the Omani channel. In other words, there is no way that Iran. Em outras palavras, não há como o Irã afrouxar seu controle sobre o Estreito de Hormuz, porque essa é a única coisa que obrigará as forças americanas a deixarem a região. E não é só isso. Sabemos que os sauditas também criaram problemas para si mesmos.
Sem entrar em detalhes, porque seus telespectadores conhecem bem os problemas que eles criaram, sabemos que a guerra entre os iemenitas e os sauditas já dura os últimos 12 anos. E os sauditas impuseram restrições ao uso dos portos iemenitas e de seus aeroportos. Por causa disso, quando aconteceu o funeral do líder supremo do Irã, os iranianos enviaram um avião comercial para buscar a delegação iemenita para o funeral. Na volta, sabemos o que os sauditas fizeram. Bombardearam o aeroporto internacional de Sanaa, porque para eles isso está sob sanções. E os iemenitas tomaram medidas imediatas por causa da estupidez dos sauditas. O que eles fizeram foi, sabemos que fecharam o Bab al-Mandab, a rota do Mar Vermelho, para os navios sauditas. E além disso, atingiram as instalações petrolíferas da Saudi Aramco. Essa é uma instalação muito importante. Aliás, só uma informação para os seus telespectadores. Aramco significa, basicamente, Companhia Petrolífera Árabe-Americana. Isso remonta à época em que o petróleo surgiu, nos anos 1930. Naquela época, era a empresa da Califórnia, onde vocês estão sediados. Então eles fizeram uma parceria com os sauditas. E depois, mais tarde, em 1974, sabemos como surgiu o acordo do petrodólar. Hoje, a Aramco está completamente sob controle dos sauditas. Mas é daí que vem o nome. Então isso foi atingido pelos iemenitas. E o que os sauditas fizeram, na minha avaliação, foi outro erro. Eles de fato ampliaram a guerra. Por quê? Porque recentemente houve relatos de que as forças americanas e os sauditas atacaram províncias iraquianas. Eles atacaram as forças de mobilização popular. Ora, as forças de mobilização popular não são uma milícia, propriamente dita. Todos sabem que são forças diretamente subordinadas ao primeiro-ministro do Iraque. Então, de certa forma, são forças do Estado. Cerca de 20 pessoas foram mortas. As forças de mobilização popular e cerca de 33 pessoas ficaram feridas. É isso que diz o relatório. Como consequência, os iranianos atingiram a Jordânia. Lançaram contra a Jordânia uns 4 ou 5 mísseis, embora, é claro, o Comando Central diga que todos esses mísseis foram interceptados. E não é só isso. Também há relatos de um ataque de drone contra um navio-tanque americano de GNL que estava ao largo da costa do Egito. Então, o ponto que estou fazendo é que os sauditas, de forma insensata, ampliaram a guerra. Os iranianos não têm problema nenhum com isso, porque do ponto de vista deles, o objetivo é tirar os americanos do teatro de operações da Ásia Ocidental. E como eles estão tendo sucesso é o seguinte: na Jordânia, quando os mísseis foram disparados pelos iranianos, a interceptação é uma parte, segundo o que o Comando Central afirma. A outra parte é que há relatos de que figuras civis importantes, alguns juízes e alguns servidores públicos da Jordânia, escreveram uma carta ao regime jordaniano dizendo: olhem, as forças americanas em nosso território são uma grande vulnerabilidade. Elas não deveriam estar aqui. Então, isso joga a favor do Irã. Do ponto de vista iraniano, a posição é muito clara. O Irã está muito satisfeito, mas os sauditas estão em pânico. E agora, segundo os relatos, o ministro da Defesa saudita foi a Washington. Ele primeiro se reuniu com o vice-presidente J.D. Vance e também com o presidente Trump. E disse ao presidente Trump que é preciso haver uma desescalada. Não deve haver escalada. Então, é assim que os iranianos veem a situação. Os iranianos certamente estão no comando. Eles estão por cima. Como eu já disse antes, são eles que têm as opções militares, enquanto o presidente Trump simplesmente não tem opções militares. E eu expliquei todos os dilemas que o presidente Trump enfrenta. Vamos falar de Israel. Recentemente, o primeiro-ministro israelense Netanyahu esteve na Casa Branca e se reuniu com o presidente Trump. Ele disse que teve uma reunião muito boa com o presidente. Mas qual é o objetivo dele? Qual é a prioridade dele? Essa é a questão que ele próprio deixou clara.
Mesmo antes de partir para os Estados Unidos, ele já tinha deixado isso claro em Israel, ao dizer que a guerra só vai terminar se o regime iraniano entrar em colapso, o que não vai acontecer, ou se abandonar as armas nucleares. Então, as armas nucleares são uma prioridade agora, não para o presidente Trump, mas para o primeiro-ministro israelense Netanyahu. Porque as armas nucleares envolvem o programa iraniano, o programa nuclear, o programa de enriquecimento de urânio e a possibilidade de eles conseguirem fabricar uma arma. Claro, eles têm a tecnologia. Eles têm a capacidade técnica. Se conseguem enriquecer a 60%, certamente também conseguem enriquecer a 90%. Então isso preocupa Netanyahu, porque vai diretamente contra o sonho dele, o sonho sionista de ter um grande Israel. E essa é a razão pela qual vimos recentemente na NDAA, que é a Lei de Autorização da Defesa Nacional de 2027. Em palavras simples, o Orçamento de Defesa do Pentágono, que Pete Hegseth pediu não apenas 1 trilhão e 150 bilhões de dólares. É muito dinheiro. E, obviamente, grande parte desse dinheiro está sendo gasta, e continuará sendo gasta, na guerra na Ásia Ocidental. Na verdade, em outra coletiva, Pete Hegseth disse que, até agora, apenas 37 bilhões e 500 milhões de dólares foram gastos na guerra. Mas analistas independentes confiáveis estimam que o valor já esteja perto de 100 bilhões de dólares. Então, o ponto é que eles pediram um orçamento enorme para ver, basicamente, em quanto tempo conseguem obter os interceptadores. O que, obviamente, não vai ser fácil. Além disso, há uma cláusula nessa lei. E essa cláusula fala sobre a integração entre as forças de defesa de Israel e as forças armadas dos Estados Unidos na Ásia Ocidental. O que isso significa é que ainda não foi aprovado. Foi aprovado pela Câmara, não pelo Senado. O que por si só reflete que o lobby de Israel tem uma influência muito forte em Washington. E o que essa integração significa, basicamente, é que o Comando Central dos Estados Unidos, embora esteja cooperando com os israelenses na guerra na Ásia Ocidental, formalmente está sob as ordens do comandante-em-chefe, que é o presidente Trump. Se essa fusão acontecer, então, o comandante-em-chefe das Forças Armadas dos Estados Unidos, essencialmente o Comando Central dos Estados Unidos, suas agências de inteligência, o primeiro-ministro de Israel, passa a ser isso. Então, podemos entender muito bem para que lado os Estados Unidos estão indo. Agora eu chego ao Paquistão. O Paquistão é hoje um ator extremamente importante na Ásia Ocidental. E há 4 razões para isso. A primeira razão é que o Paquistão recebeu a tarefa de segurança coletiva. Como eu disse, acho que também anteriormente no seu programa, no dia 17 de junho, quando o Memorando de Entendimento de Islamabad foi assinado, e os iranianos o chamaram de Memorando de Entendimento de Islamabad, além dos 2 presidentes que assinaram o memorando, o presidente Trump e o presidente Pezeshkian, o primeiro-ministro do Paquistão, Shehbaz Sharif, assinou como mediador. E em 17 de junho, isso foi assinado. E em 23 de junho, o presidente Pezeshkian, acompanhado de muitos assessores, viajou ao Paquistão. Essa foi a segunda viagem. A anterior tinha sido em agosto de 2025. E eu não tenho dúvida de que uma das questões-chave que não foi divulgada, mas que ele teria discutido com a liderança paquistanesa, é a necessidade de uma estrutura regional. E qual será essa estrutura regional? Agora, estrutura regional é um termo usado pelo ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas Araghchi, em março de 2026, depois de sua visita a Moscou, onde ele teve uma reunião de 1h30 com o presidente Putin. Depois disso, ele viajou para Pequim. Ele se reuniu com seu homólogo, Wang Yi, e quando voltou, pela primeira vez em Teherã, Araghchi falou sobre uma nova estrutura regional para o pós-guerra. E um dos elementos-chave disso seria uma estrutura islâmica, substituir a estrutura dos Estados Unidos quando as forças americanas deixarem a Ásia Ocidental.
E elas vão sair, mais cedo ou mais tarde. Agora, o que isso significa? Muita gente está dizendo, veja, no ano passado, em setembro, acho que foi em agosto ou setembro, paquistaneses e sauditas assinaram formalmente um acordo de defesa. Então o que dizem é, o Paquistão agora deveria apoiar os sauditas e lutar contra os iranianos ou os aliados iranianos. Nada disso vai acontecer. Por quê? Nothing of that sort will happen. Why? Because we are not talking about collective defense, which is Porque não estamos falando de defesa coletiva, que é um jogo de soma zero. Estamos falando de segurança coletiva, que é algo totalmente diferente. É um dos elementos-chave da nova ordem mundial. Em termos simples, segurança coletiva significa que todos os países islâmicos vão trabalhar juntos e se fortalecer contra interferências externas. E interferência externa aqui, obviamente, significa os americanos. Então a segurança coletiva foi assinada. Sabemos que os paquistaneses assinaram isso com os sauditas no ano passado. E agora os kuwaitianos ratificaram, como sabemos, o acordo de defesa que haviam assinado com os paquistaneses em 2023. Depois disso, o ministro das Relações Exteriores do Kuwait visitou o Paquistão. the Kuwaiti foreign minister, he visited Pakistan, he was there for many days. Ele esteve lá por muitos dias. Encontrou-se com toda a alta liderança civil. Pelo que entendo, ele também teria ido ao quartel-general e se encontrado com o marechal de campo, Azim Munir. E ele também quer fazer parte dessa segurança coletiva. E não tenho dúvida de que os qatarianos também, muito em breve, vão analisar isso. Então, com exceção dos Emirados Árabes Unidos, pelo que entendo, todos os países do Conselho de Cooperação do Golfo, mais cedo ou mais tarde, vão querer fazer parte dessa segurança coletiva, na qual os paquistaneses terão um papel importante, pela simples razão que eu já mencionei antes no seu programa. O Paquistão é um país único. É um país muçulmano com armas nucleares. Um país que não tem relações diplomáticas com Israel. Um país que tem boas relações com todos os 57 países da OIC. E um país que tem capacidades convencionais confiáveis. É o único país do mundo que mantém boas relações com as três grandes potências: os Estados Unidos, a China e a Rússia. Então essa é uma parte do Paquistão. A segunda parte, o papel que ele está desempenhando, é que dentro da região está fortalecendo todos os países islâmicos, para que todos eles também possam se enquadrar no conceito de segurança coletiva. E tudo isso de que estou falando tem o apoio da Rússia e também da China. É aí que entra o Quad. O Quad é, como sabemos, um agrupamento flexível de 4 países: Paquistão, Egito, Turquia e Arábia Saudita. Pakistan, Egypt, Turkey and Saudi Arabia. Now this is not a military alliance. Agora, isto não é uma aliança militar. Não se trata de defesa coletiva. Trata-se de segurança coletiva. A terceira coisa que os paquistaneses estão fazendo, e esta é uma tarefa extremamente importante, não que as outras duas não sejam, é que o marechal de campo, Azim Munir, é a única pessoa que, na minha avaliação, está em conversas diretas com o presidente Trump. E ele tem acesso direto ao líder supremo do Irã. E não vou entrar em detalhes sobre como foram as cartas. Sabe, o ministro do interior iraniano esteve lá com a carta do líder supremo e depois levou a resposta. Em seguida, houve uma delegação de americanos que foi ao Paquistão. Então o ponto é que Azim Munir se tornou uma pessoa sobre cujos ombros repousa grande parte da paz na Ásia Ocidental. Much of the peace in West Asia rests. And why I'm making this top statement is, e o motivo de eu estar fazendo essa afirmação principal é que ele é o mediador entre os dois lados. Os dois lados têm divergências irreconciliáveis. Elas não vão ser superadas tão cedo, porque, como eu já expliquei, não vou entrar nisso de jeito nenhum. E o quarto ponto é que tudo o que está acontecendo, os paquistaneses, ou especialmente o marechal de campo, Azim Munir, na minha avaliação, está fazendo com o presidente Trump. O que o presidente Trump quer dele, que ele faça mediação, ou traga os iranianos para a mesa de negociações, tudo está sendo comunicado à China. Porque a China é a grande apoiadora da nova ordem mundial. E não tenham dúvida, até o embaixador russo em Islamabad também estaria totalmente a par de tudo. Então, trata-se do papel do Paquistão. Agora, quero dizer uma coisa muito importante. E essa coisa é:
make a very important, I want to say a very important thing. And that thing is, what is stuck right now is the negotiation. O que está travado agora são as negociações. Os dois lados querem conversar porque, no que diz respeito aos iranianos, eu já disse muitas vezes, os iranianos estão por cima no jogo, mas dão prioridade à diplomacia. Por uma razão simples, eles querem um arranjo regional. Por uma razão simples, esta é a geografia deles. Eles precisam viver aqui com os países do Conselho de Cooperação do Golfo. Por uma razão simples, eles não querem que haja muita destruição aqui. Então, a prioridade que dão à diplomacia não significa que não estejam revidando. Eles estão revidando, deixando os americanos saberem quem venceu o jogo. Agora, pelo que entendo, quando olhamos o Memorando de Entendimento de Islamabad, o artigo 13 do memorando diz muito claramente que há 4 artigos. O artigo 1, o artigo 4, o artigo 5, o artigo 10 e o artigo 11. Aliás, 5 artigos. As conversas sobre isso precisam acontecer antes de avançar para o acordo final entre o Irã e os Estados Unidos. E, por favor, lembrem-se, quando o memorando foi assinado, foram criados 3 grupos para discutir todas essas questões do memorando, antes que a questão final fosse discutida entre os 2 principais atores. E os qatarianos e os paquistaneses estavam lá, como mediadores nos 3 grupos. E quando você olha para esses 5 pontos, do que eles tratam? And when you look at these 5 things, what are they about? The first one is it talks about. A primeira questão fala sobre o artigo 1. Deve haver uma interrupção imediata e permanente das operações militares em todas as frentes. E no memorando de entendimento, eles mencionaram o Líbano. Eu diria que os iranianos agora vão mais longe e vão insistir em algo que não está no memorando, que o Iêmen também deve ser incluído. As forças de mobilização popular do Iraque também devem ser incluídas, porque são aliadas do Irã. Então, eles vão pedir especificamente isso também no artigo 1, porque o tempo está do lado iraniano. Eles estão sofrendo muito, mas estão fazendo algo extraordinário pelo mundo. Uma nova ordem mundial está sendo criada. A new world order is being created. The second, if you see the article, which is Article 4. A segunda, se você olhar o artigo, que é o artigo 4, fala da suspensão do bloqueio naval e fala que as forças dos Estados Unidos devem se manter afastadas das proximidades do Irã, algo sobre o qual eu já falei. A terceira, que é o artigo 5, fala da passagem segura de navios comerciais. Eu já expliquei que tudo isso deve acontecer sob a supervisão das autoridades, assim como da Marinha do IRGC. Depois, mais uma vez, querem que as exportações de petróleo iraniano, que tinham começado quando o memorando de entendimento foi assinado, mas foram interrompidas, sejam retomadas. Os iranianos devem ter liberdade para exportar seu petróleo, seu gás e seus derivados. Devem ser livres para fazer isso. E também insistiriam, o que está no artigo 11, na liberação dos seus fundos congelados. The release of their frozen funds. Sabemos que também houve algumas conversas iniciais entre os iranianos e os qatarianos. Os americanos estavam lá. Foi dito que cerca de 6 bilhões de dólares dos fundos iranianos congelados em bancos do Catar seriam liberados, mas isso nunca aconteceu. Então eu diria que agora os iranianos vão insistir que os fundos congelados, que somam quase 12 bilhões de dólares, sejam liberados antes do início das conversas. Em outras palavras, os iranianos já estão fartos disso. Eles não confiam nem um pouco nos americanos. Têm o apoio de 2 potências mundiais. Entendem que Trump está em uma situação muito ruim e que não há nenhuma possibilidade de darem qualquer alívio ao presidente Trump. Obrigado, Zulfikar, pela sua paciência. Thank you, Zulfikar, for your patience. Well, I was paying rapt attention. Bem, eu estava prestando muita atenção, Parvin, e preciso dizer isso categoricamente. Eu converso com muitos comentaristas muito bem informados e extremamente competentes, mas você está entre os melhores, entre os grandes nomes. É uma satisfação, é um prazer ouvi-la, e me sinto honrado por você estar aqui.
E estou convencido de que nossa audiência teria a mesma opinião que acabei de expressar. Aliás, eles expressaram essa opinião nos comentários e pelo número de pessoas que assistiram à sua primeira participação no nosso canal. Eu gostaria de abordar alguns dos pontos que você mencionou. Concordo completamente com cada uma das declarações que você fez. E como nossa audiência sabe, temos a grande honra e o privilégio de ter acesso a algumas informações confidenciais que chegam até nós. Recebemos a confiança de levar isso ao nosso público, e eu compartilhei parte disso com você. Tudo o que você disse está totalmente correto, do ponto de vista factual. Na verdade, há uma reportagem muito recente sobre 300 ou 400 MUMPADs, que, segundo a Reuters, foram vistos em trânsito da China para o Irã, passando pelo Paquistão. Temos falado disso no nosso canal porque sabemos que isso está acontecendo. E tanto Islamabad quanto a China disseram não. Isso não é verdade. Mas sabemos que é verdade. Então a relação entre China, Irã, Paquistão e Rússia vai continuar muito forte. E só vai ficar mais forte. Isso se baseia em tudo o que eu sei. Eu participei da equipe que criou esse petrodólar. Não é algo de que eu me orgulhe. Foi algo que fiz quando era muito jovem e rapidamente percebi que não era algo que eu deveria estar fazendo. Então me afastei disso. Mas eu sei muito bem como isso foi estruturado, como foi montado. E os Estados Unidos vêm financiando todas as suas guerras porque tem esse petrodólar. E a conta agora está em quase 40 trilhões de dólares. Então, quero dizer, essa é absolutamente a principal razão pela qual Trump não pode se afastar disso, mesmo que queira. Talvez ele queira. Talvez pessoalmente esteja cansado disso. Mas as pessoas ao redor dele, as forças ao redor dele, não vão deixar isso acontecer. O Irã também não vai permitir o outro lado disso, ou seja, deixar que isso continue. Quero dizer, não tenho dúvida de que este é o ponto crucial, o cadinho de todo este conflito. Então, como você acha? E eu também estou ciente do papel de Azim Munir. Estou ciente das conversas pessoais que ocorreram, da visita da delegação americana ao quartel-general, que se reuniu com Munir. Depois Munir escreveu uma carta, foi diretamente ao líder supremo. E havia uma esperança, que discutimos neste canal, de que talvez houvesse alguma conversa. Mas então, como você pode ver, isso desmoronou. E a Arábia Saudita, por razões que ninguém entende, agora faz parte desta guerra impossível de vencer. Então, como você acha que isso se resolve? Veja, essa questão. Quando falamos de resolução, o que está sendo feito são tentativas de ampliá-la. Agora, primeiro precisamos entender esta parte, antes de eu chegar à resolução. É um pouco longa, se me permite dizer. Por favor, prossiga. Então ela não está sendo ampliada apenas dentro da Ásia Ocidental. Também houve uma tentativa de Zelensky, o presidente Zelensky da Ucrânia, de unir os dois teatros, o teatro europeu e o teatro da Ásia Ocidental. E como ele fez isso? Um navio comercial, como todos sabemos, que vinha de um porto russo para o Irã, pelo Mar Cáspio, foi atingido por drones iranianos, por drones ucranianos, por drones da Ucrânia. Então, imediatamente, a cúpula da liderança do Irã, cada um deles individualmente, disse que a Ucrânia vai pagar um preço por isso. Agora, a questão é que no que diz respeito ao Mar Cáspio, ele tem sido pacífico. Por que pacífico? Porque só tem sido usado para atividades comerciais, para comércio, para transações comerciais. Pela simples razão de que quando você olha ao redor, vê o mapa. Em volta do Mar Cáspio estão os chamados países da CEI, a comunidade dos estados independentes, os países que se separaram da Rússia. Então, é uma história diferente. Eles têm seu próprio conceito de segurança coletiva, e os ucranianos tentaram entrar nisso. Agora, há dois pontos que precisam ser entendidos. E isso é importante para mostrar a maturidade das potências vencedoras.
And then I'll come to answer your question. Isso é importante. E aí eu vou responder a sua pergunta. Hoje há duas potências, o Irã e a Rússia. O Irã na Ásia Ocidental e a Rússia na Europa. Os dois países estão vencendo a guerra. Não deveria haver nenhuma dúvida sobre isso. E para ambos os países, a ameaça é existencial. O Irã enfrenta uma ameaça existencial. E a Rússia enfrenta uma ameaça existencial. Então, quando há países que enfrentam uma ameaça existencial, eles nunca devem ampliar os objetivos de guerra. Devem sempre manter o foco em seus objetivos de guerra. Isso é algo muito simples sobre a guerra. São sempre os países que estão perdendo. Por exemplo, a Ucrânia. Por exemplo, os países do Conselho de Cooperação do Golfo, na Ásia Ocidental, que vão tentar ampliar a guerra. Countries in West Asia, they will try and broaden the war. And this is precisely what the Ukrainians tried to do. E foi exatamente isso que os ucranianos tentaram fazer. Obviously, the Russians and Então, recentemente, obviamente, os russos e os iranianos teriam conversado entre si. E como consequência disso, pelo que me diz respeito, as evidências indicam que o presidente Putin, no dia 26 de julho de 2026, discursou no Dia da Marinha Russa. Ele fez uma videoconferência com todos os comandantes das suas frotas. A frota do Pacífico, as frotas do Norte, do Báltico e do Mar Negro. E também incluiu o comandante da flotilha do Mar Cáspio. Ora, o que existe no Mar Cáspio é uma flotilha, como eu disse, porque nunca houve uma ameaça militar ali. E nesse ponto, Putin fez uma observação muito interessante. there. And here Putin made a very interesting remark. President Putin said, and he praised the O presidente Putin disse e elogiou a marinha iraniana da Guarda Revolucionária Islâmica pelo que ela fez no Estreito de Hormuz. Ele a chamou de frota de mosquitos. E disse que talvez também precisemos considerar uma frota de mosquitos para a flotilha do Mar Cáspio. Ora, pelo que sabemos, a flotilha russa do Mar Cáspio tem alguns navios grandes, mas basicamente ela conta com pequenas corvetas que podem disparar seus mísseis Caliber, mísseis de cruzeiro. Não vou entrar em detalhes. São mísseis bastante letais. Então, o ponto que estou fazendo é que os russos deixaram muito claro que vão assumir a responsabilidade pela segurança diante das ameaças vindas do Mar Cáspio. Ameaças que vêm da Ucrânia. Caspian Sea, the threats which are coming from Ukraine. This is the important point. Because the priority for Esse é um ponto importante, porque a prioridade do presidente Putin, e o presidente Putin indicou isso indiretamente em sua videoconferência, quando disse que a Rússia hoje tem 9 quebra-gelos movidos à energia nuclear. Nenhum país do mundo tem isso. Em outras palavras, a prioridade dele é a Rota Marítima do Norte. A prioridade dele é, basicamente, criar ameaças no Oceano Ártico. Porque Trump está tão distraído que não vai conseguir se concentrar agora na principal prioridade da estratégia de segurança nacional, que era o hemisfério ocidental. E se os Estados Unidos não conseguem proteger o hemisfério ocidental, não há como os Estados Unidos se tornarem um líder global, nem sequer uma grande potência. Então, agora que entendemos esse ponto, deixe-me responder como isso vai terminar. get this point, now let me answer how this will end up. So the only way I see this whole thing Então, a única forma que eu vejo de tudo isso terminar é o presidente Trump, em algum momento. Talvez haja, sabe, antes de mais nada, pressão suficiente vinda dos israelenses e do lobby de Israel para continuar e ampliar a guerra. Mas ele também está sob uma pressão enorme para acabar com a guerra. E também vai perceber, mais cedo ou mais tarde, que não há como tirar dos iranianos o controle do Estreito de Hormuz. Então, a única saída para ele é recorrer à diplomacia. E aqui, o Marechal de Campo, Azim Munir, vai desempenhar um papel muito importante. E tenho certeza de que ele já está conversando com os dois lados. E as perspectivas de cada lado estão sendo compartilhadas por meio dele. Ele é o homem que está fazendo tudo isso. He's the man who's doing all that. So the point is, diplomacy will mean that Então, a questão é que a diplomacia vai significar que os americanos terão de aceitar. Os americanos têm uma escolha. Ou bombardeiam os países do GCC por décadas, haverá destruição total ali, os petrodólares vão desaparecer, ou a única forma de salvar isso é deixar que os petrodólares permaneçam de alguma maneira. E a forma como eles permanecerão é que, no que diz respeito ao trânsito pelo Estreito de Hormuz,
no meu entendimento, talvez ele deixe de ser em dólares americanos. Pode muito bem ser na moeda local de cada país, algo de que fala a estrutura regional do Irã. Mas também precisamos lembrar que os países do GCC, países como a Arábia Saudita, países como os Emirados Árabes Unidos, investiram muito dinheiro na infraestrutura de inteligência artificial dos americanos. Artificial intelligence infrastructure of the Americans. Because if you see, for example, Saudis, Porque se você olhar, por exemplo, para os sauditas entendem isso. Eles têm uma visão chamada Visão 2030. Isso significa que eles sabem que esse petróleo e gás não vão durar para sempre e que, portanto, precisam agora migrar para a inteligência artificial e buscar aumentar a produtividade. E é aí que ainda haverá, sabe, a possibilidade de negociar em dólares. Mas é claro, não será nem de longe no nível dos petrodólares. Então, essa é uma opção que o presidente Trump tem. Não bombardear nenhuma das infraestruturas energéticas críticas e fundamentais do Irã e aceitar uma determinada taxa por meio da diplomacia. a certain fee through diplomacy, except that yes, Strait of Hormuz cannot and will. Só que sim, o Estreito de Hormuz não pode e não vai voltar a ser o que era antes de 28 de fevereiro. Então, Zulfikar, o ponto que estou levantando é muito simples. Não é uma escolha fácil para o presidente Trump. E é aí que o Marechal de Campo Assim Munir, com o apoio da China e da Rússia, terá que fazer um grande esforço para convencer os americanos. Quanto aos iranianos, eles já mostraram todas as suas cartas, e com razão. Para eles, é uma ameaça existencial, e eles não querem que essa ameaça ressurja daqui a alguns anos. Então querem acabar com isso de uma vez por todas, e por isso vão manter o controle do Estreito de Hormuz. E no meu entendimento, é uma questão de anos até termos uma estrutura regional na Ásia Ocidental. Well, Praveen, I cannot. Bem, Praveen, não tenho palavras suficientes para elogiar você, porque isso vai ao cerne da situação. Ao cerne da situação. E temos dito isso regularmente no nosso canal, no Transition Protocol. E recentemente, fizemos uma avaliação das previsões que fizemos e da realidade que acabou nos alcançando. E ficamos muito animados. Por favor, observem que quase tudo o que dissemos foi confirmado pela realidade. Você está correto. Por causa do privilégio e da honra que certas pessoas no Paquistão me concederam, eu sei o que Assim Munir está fazendo. E ele está carregando um grande peso, o que explica por que os americanos se reuniram com ele. E imediatamente, uma carta foi enviada, na verdade, e levada por Mohsin Naqvi ao líder supremo. E o líder supremo no Irã disse, sim, vamos conversar. Então isso aconteceu. Há outro ponto de pressão se formando, Praveen. E dá para ver isso. O ponto de pressão é econômico. E também é que os Estados Unidos estão ficando sem opções militares. É difícil dizer isso, mas é verdade. Eles estão ficando sem suas bombas inteligentes. Estão ficando sem os mísseis inteligentes. Não têm mais capacidade de produzi-los. Então, independentemente do que Trump queira fazer, ou seja, forçado a fazer pela influência sionista ao seu redor, ele não tem mais opções. Então, por quanto tempo você acha que isso pode continuar antes que as pressões finalmente o alcancem e ele reconheça que o Irã precisa estar no controle do Estreito de Hormuz? Essa é a única maneira de isso acabar. Não há outra. Veja, a primeira coisa, Zulfikar, é que esta guerra não pode continuar. Muitos especialistas americanos vivem dando o exemplo do envolvimento dos Estados Unidos no Vietnã e no Afeganistão. Não pode ser assim, por duas razões. A primeira é que o mundo de hoje é multipolar. Os Estados Unidos não são a única potência global. Esse é um ponto. E o segundo é que pelo Estreito de Hormuz passa 20% da energia e são os países asiáticos que mais precisam dessa energia. Além disso, se os iemenitas fecharem Bab al-Mandab para todos, haverá um problema adicional. Algo entre 12% e 15% do comércio passa por Bab al-Mandab. E deixe-me ir um pouco além e dizer que no que diz respeito a uma opção, da qual poucas pessoas estão falando,
embora algumas estejam falando, ela continua disponível. E o que também foi feito na Guerra de 12 Dias, que aconteceu em 2025, foi levar os navios até o Cabo da Boa Esperança e trazê-los pelo Canal de Moçambique, porque os dois estreitos estavam fechados. Este estava fechado. Bab el-Mandeb, desculpe. Estava fechado. O outro estava aberto, o Estreito de Hormuz. Então era isso que estava acontecendo. E claro, levava mais tempo. Mas além disso, vejo que também precisa ser entendido é que desde 2019, e especialmente mais recentemente, o Irã vem realizando exercícios navais bilaterais e trilaterais no Golfo de Omã. Tem realizado exercícios trilaterais entre Irã, Rússia e China. It's Iran, Russia and China. And the latest one was done, I think, in March 2026. E o mais recente foi realizado, eu acho, em março de 2026. Depois, há o exercício bilateral que eles estão fazendo com a Rússia. Então, o ponto que estou levantando é que o Paquistão também está lá. O que quero dizer é que se o presidente Trump continuar fazendo isso que está fazendo, e se os iranianos, em algum momento, o que eu não acho que vai acontecer tão cedo, porque o Irã está jogando de forma muito inteligente, decidirem que o bloqueio imposto pelos americanos é um ato de guerra, então todos os navios americanos que estão nesse bloqueio serão um grande alvo. Haverá uma enorme vulnerabilidade e forças externas não serão permitidas. Pela China. A China está ali mesmo, em Djibouti, porque vem dizendo repetidamente que a guerra precisa acabar. Because China is repeatedly saying that the war should end. They are insisting on that. Eles estão insistindo nisso, mas também reconhecem que o Estreito de Hormuz é uma via marítima interna de uso internacional. É uma via marítima interna do Irã e de Omã. Então o ponto é muito claro. O presidente Trump, na verdade, não tem opção. A pressão global está aumentando e ele próprio entende que não quer ser um Herbert Hoover. E há um grande problema nos Estados Unidos também. Nem vou falar das eleições de meio de mandato, que muitos analistas transformaram numa questão muito importante. Não sei o tamanho dessa questão, porque não sou americano. Então, estou falando como um observador que vê tudo isso acontecendo na Ásia Ocidental e como isso se conecta ao cenário europeu e ao hemisfério ocidental. Estou olhando apenas para a geopolítica e a estratégia. Então, o presidente Trump tem que decidir o que fazer. Ele não pode continuar nesse vai e vem. Um dia ele diz, tudo bem, assinei o memorando de entendimento. E depois diz que vai começar a guerra de novo. Quer dizer, no dia 11, há a reunião de Islamabad, em 11 de abril. 21 horas depois, J.D. Vance e sua equipe saem. No dia 13, ele impõe o bloqueio naval. Depois, em 17 de junho, assina o memorando de entendimento. E então, em 7 ou 8 de julho, ele começa a guerra novamente. Quero dizer, no memorando de entendimento que ele próprio assinou. Então esse homem não tem credibilidade no mundo. E não há motivo para os iranianos confiarem nele. E não há motivo para o mundo não ficar ao lado do Irã. Uma prova de quantos países estão ao lado do Irã pode ser medida pelo funeral do líder supremo. Cerca de 40 milhões de pessoas compareceram. Então, o ponto que estou levantando, Zulfikar, é que cabe a esse homem decidir o que ele quer fazer. O que eu disse, e no que eu acredito, é que ele não conseguirá realmente executar suas ameaças de que vou bombardear o Irã até sua extinção. Você não pode fazer isso, porque aí os seus petrodólares desaparecem. Simples. Ele estará bombardeando seus petrodólares. Se fizer isso, estará bombardeando algo que tenta preservar, que é a fonte do petrodólar. Parveen, mantive você aqui por mais tempo do que tinha dito que manteria, mas seus comentários foram tão fascinantes que não sinto de forma alguma que eu deva conter meus elogios sinceros à profundidade da sua análise, com a qual concordo plenamente. Não só eu, mas muitos dos meus colegas que foram convidados a compartilhar suas opiniões nesse canal, assim como pessoas com quem converso e que ocupam posições de grande responsabilidade. Então, muito obrigado, em nome da nossa audiência global.
for our global audience, this has been an extraordinary session. Esta foi uma sessão extraordinária, com alguém que tem um conhecimento enorme, uma profundidade enorme e traz um ponto de vista muito singular, que eu apoio plenamente. Então, se você gosta do que fazemos, por favor, clique no botão de inscrição. Se quiser apoiar o nosso trabalho, acesse nosso canal no Substack, com o mesmo nome, Transition Protocol. Torne-se um membro pagante. Nós entregaremos esse conteúdo diretamente na sua caixa de entrada e traremos a você comentários dessa qualidade, de pessoas tão estimadas quanto Praveen Sani, meu querido colega, toda semana. E algumas pessoas estarão aparecendo quase todos os dias. Então, muito, muito obrigado. Até a próxima. Nos despedimos. Muito obrigado por ser um público tão apoiador. Nós apreciamos o fato de vocês nos apoiarem tanto. Praveen, você quer dizer alguma coisa? Praveen, do you want to say anything? Thank you. Muito obrigada por me receber. Muito obrigada. Thanks a lot.